Olá pessoal, eu ontem postei uma foto, não é, de uma leitura que eu fiz sobre a correspondência entre Shalamov e Pasternak, dois opositores do regime soviético, escritores, né? E mencionei ali alguns anos importantes na história da Rússia, e então eu resolvi fazer aqui para seguidores mais novos uma cronologia da história do comunismo soviético. Então nós temos, vamos começar em 1905, né? Uma insurreição que terminou reprimida pelo czar de forma violenta. Então nós vamos à Segunda Guerra, a Primeira Guerra, né, em que a Rússia lutava contra a Alemanha, e já a Primeira Guerra trouxe muitas perdas à Rússia, trouxe fome, né? E aquilo ensejou, digamos assim, facilitou aquela miséria causada pela guerra, a Revolução de 1917, que teve duas fases. Teve uma fase, digamos assim, liberal-democrática, a primeira fase do início de 1917, que estabeleceu uma Duma, né, uma Assembleia Legislativa, um Congresso, digamos assim, nacional, o chamado governo de Kerensky. E nós temos em outubro de 1917 uma revolução dentro da revolução, ou para os críticos um golpe dentro da revolução, dado pelos bolcheviques, que então assumem o controle do Estado, não é? E realmente passam a controlar o Estado ali, né? Há uma certa dualidade de poder em algum momento, mas os bolcheviques afirmam o seu poder, né? E o poder dos sovietes, né? Daí vem o nome soviético, que eram conselhos de trabalhadores, de operários, né? Que passam então a exercer esse governo, mas com uma predominância ali do partido bolchevique, né? Que era a ala mais radical de um partido que abrangia também os mencheviques, reformistas ou mesmo revolucionários, mas que não queriam implantar de fato o comunismo, né? Então os bolcheviques assumem ali o protagonismo em outubro de 17, né? Conseguem vencer a guerra contra a resistência dos aristocratas e afirmam realmente o poder revolucionário, e o concentram em suas mãos. E então a Rússia estava bastante debilitada pela guerra, né? Então os bolcheviques têm a missão de reconstruir o país depois da Primeira Guerra e da própria Revolução, que foi muito custosa em termos de vidas, em termos da economia. E nesse momento é importante assinalar a chamada NEP, né? A NEP, que é a nova política econômica de Lenin, em que ele recua na coletivização, na estatização de alguns setores, digamos assim, permite, sobretudo no campo, a existência da propriedade privada, e isso leva a um aquecimento, a um crescimento da economia, também ao enriquecimento desses proprietários de terra, né? Chamado kulaks, não confundir com Gulag, né? Gulag, que era um departamento
que administrava os campos de concentração já adiante na época de Stalin. Mas os kulaks eram proprietários rurais que haviam de alguma forma enriquecido com a nova política econômica de Lenin, que era essa política mais liberal. Há ali naquele momento uma efervescência cultural muito grande também na poesia, na literatura, né? Com correntes que queriam uma literatura mais engajada a favor do socialismo, do comunismo, estou usando como sinônimos esses termos, né? Então, Mayakovsky, por exemplo, depois eu falo o que aconteceu com ele, um grande poeta, e outros, né, que já debatiam ali os rumos da literatura e da poesia. E aí, com a morte de Lenin, salvo engano, em 24, a Rússia fica num dilema entre os que queriam prosseguir com a NEP, né, com essa política mais liberal, que tinha levado a um crescimento econômico, e os que queriam, digamos assim, uma maior estatização do regime e da economia. E apesar deles serem rivais, Trotsky e Stalin, duas lideranças do Partido Bolchevique que estão em destaque depois da morte de Lenin em 24, os dois defendem basicamente algo parecido, que era estatizar também o campo, né? Estatizar o campo. Então os dois defendiam a maior estatização, agora eles tinham visões diferentes da política. Trotsky entendia que o socialismo não podia ser construído num só país, então queria usar o poder soviético para incentivar as revoluções em outros países, enquanto Stalin se inclinava por isolar a União Soviética do mundo e construir o socialismo em um só país. Stalin acaba ganhando essa luta, não é uma luta fratricida dentro do partido, e vai afirmando seu poder, que se consolida, salvo engano, ali nos anos 30, né? Acho que em 29, Trotsky é expulso da Rússia, vai se exilar no México, e então nós começamos uma época sombria da história do socialismo soviético com o stalinismo, né? A concentração de todo o poder nas mãos de Stalin, né? E de uma cúpula do partido, ao mesmo tempo uma época de crescimento econômico muito grande, mas feito às custas de muito sacrifício do povo russo, né? Os planos quinquenais e a estatização do campo. Mas realmente é um salto muito grande da economia, da industrialização, né? Da indústria militar, e os estudos sociológicos demonstram que a Revolução trouxe uma grande mobilidade social. Os operários ocupavam agora cargos de direção nas indústrias e nos serviços públicos, né? Mas isso não justifica a violência do regime, que foi brutal, sobretudo com esses kulaks, esses proprietários rurais que então tiveram suas terras confiscadas, coletivizadas, e milhares deles foram enviados para os campos de concentração na Sibéria, né? Em 37, 38 há um movimento que é conhecido como um terror, né? Como houve o terror da Revolução Francesa, há aqui um terror dentro da política soviética, porque os adversários e a velha guarda do Partido Bolchevique são exterminados, digamos assim, por processos, né? Processos judiciais que são movidos contra esses opositores, processos evidentemente
autoritários, sem que se garantisse os direitos de defesa, né? E já partindo da premissa da falta de democracia do regime, da sua intolerância às visões diferentes e críticas. Então, esse movimento nos anos de 37, 38 é terrível e vai também levar milhares, se não milhões de pessoas ao todo para esses campos de concentração, né? Na Sibéria, se fala assim na Sibéria, mas no norte da Rússia como um todo. E eu falava de Shalamov, esse escritor que foi preso 18 anos numa região do Grande Norte, mais a oeste da Rússia, né, noroeste, chamada de Kolyma, e Shalamov escreve os contos de Kolyma, em que mostra a vida terrível dos prisioneiros nos campos, né, a sua desumanização. Então é uma primeira parte dessa digressão sobre a história da Rússia no século XX. Eu voltarei depois com um pequeno complemento.